quero já adiantar de imediato que, na minha fala, certamente todos os senhores perceberão que nós não vamos verificar o que ocorreu em Canaã. Conta que, aí nos tempos bíblicos, em Canaã, o melhor vinho foi servido ao final. Não vai ser esse aqui, o melhor já foi apresentado. Nosso papel aqui será certamente trazer alguns elementos de reflexão, e eu já antecipo que são mais dúvidas do que certeza, especialmente porque nós entendemos que a crise, se de um lado a gente a desconhece em toda a sua magnitude, em termos da sua forma de se apresentar e de se originar, né, tendo em vista toda a desregulamentação, a ausência de controle, de informações sobre o tamanho da crise, mas não há dúvida que ela, por ser inicialmente originada na principal economia do mundo, que ainda hoje representa em torno de 1/5 do PIB mundial, e ter avançado muito rapidamente para os chamados países desenvolvidos, que representam 50% da economia mundial, não há dúvida que seu impacto não será desprezível em países como o nosso. A nossa dificuldade, evidentemente, se fosse uma crise num país que não pertencesse ao centro, ou seja, fosse um país que não tivesse moeda de curso internacional, que não tivesse poder militar, que não tivesse poder tecnológico, como é o caso dos Estados Unidos, seus efeitos na economia brasileira seriam menores, talvez desprezíveis. Não é o caso da situação que nós estamos vivendo hoje e que, por sua vez, levará um grande tempo ainda para a sua resolução. O nosso desafio aqui da apresentação, em primeiro lugar, é como entender essa crise a partir de uma visão do Brasil. Há alguns pontos que eu gostaria de reforçar e, sobretudo, há medidas voltadas para a saída da crise. Eu acredito que nós não vamos sair da crise com medidas exclusivamente econômicas. As saídas são políticas. E é esse elemento que está faltando agora no Brasil. Confesso que fiquei muito entusiasmado pela oportunidade de estar aqui, porque acredito que é fundamental a construção de uma convergência política que dê condições ao Brasil sair da crise numa situação superior que se encontra atualmente. Isso é plenamente possível, a despeito das dificuldades que temos, inclusive considerando o fato que, em outros momentos, em crises como a de 1873, a crise de 1929, a crise de 1973, em outros momentos, o Brasil soube se posicionar muito bem. A própria crise de 1929, o Brasil foi um dos primeiros países que saiu dela. Lembrando, de 29, o Brasil reorientou o seu projeto de nação. Nós todos que estamos aqui somos frutos das decisões tomadas justamente na crise de 29. Lá se construiu uma nova maioria que deu um horizonte de Brasil para pelo menos 5 grandes décadas. Imaginemos se na crise de 29 a saída política fosse a mesma que vinha sendo levada na República Velha. Washington Luiz dizia que, frente à crise do café, a laranja superaria. Vamos imaginar se tivéssemos ficado produzindo laranja e café dos anos 30 para cá. Nós aqui não existiríamos. Nós somos frutos das decisões que surgiram, decisões políticas que surgiram dos brasileiros que viveram a grave crise de 1929. Também, na crise de 1973, quando o dólar deixa de ser uma moeda conversível ao ouro, quando se abandonam as taxas de juros fixas, e se praticamente abre a porta para essa fase que se assistiu nas últimas quase 3 décadas de expansão desregulamentada e fundamentada na financiarização da riqueza, o Brasil também tomou decisões importantes. Talvez não as mais acertadas, mas o Brasil foi proativo. O Brasil constituiu o seu segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que foi importante naquela oportunidade para completar parte da estrutura industrial brasileira, foi importante para construir grandes projetos que ainda hoje nos auxiliam nas exportações, e foi também capaz de aliviar
a política de arroxo salarial que existia à época, com mudança na fórmula de correção dos salários, que continuaram sendo abaixo da inflação, mas não tanto quanto eram, e teve uma recuperação do salário mínimo, bem como a introdução da primeira política no Brasil de transferência de renda, que foi a introdução em 1974 da renda mensal vitalícia para as pessoas em condições de extrema pobreza. Então, evidentemente, apenas para utilizar da história como ela nos estimula a sermos proativos, a utilizar da política, da construção de uma nova maioria política no Brasil, como um passo fundamental para que o Brasil enfrente em melhores condições a crise que hoje se encontra. Nós entendemos que o enfrentamento da crise no Brasil não pode ser dado exclusivamente pelas ações dos brasileiros, porque, a nosso modo de ver, a natureza dessa crise traz elementos que diferenciam daquelas crises financeiras que verificamos nas últimas 3 décadas. Se a gente fizer um balanço, a cada 2 anos, dos anos 70 para cá, a cada 2 anos, em média, há uma crise financeira. E eram crises que muitos podem dizer que se equivale a uma crise em V. Cai rapidamente o nível de atividade, mas ele volta rapidamente a subir. Se a gente comparar ali a crise asiática, por exemplo, e a crise em alguns países latino-americanos, a crise na Rússia, na segunda metade dos anos 90. Essa crise atual, certamente, ela é mais grave, ela é, em primeiro lugar, sistêmica, porque ela não vai se interromper apenas e tão somente no lado financeiro. Nós já fomos afetados, a queda na Bolsa de Valores no Brasil é um nítido sinal. Aliás, os sinais desta crise, apenas e tão somente pelo lado financeiro, já permitem dizer que ela traz um estrago superior à de 29, do ponto de vista da queda da Bolsa de Valores. Mas ela, evidentemente, não vai ficar apenas e tão somente circunscrita ao âmbito financeiro. Ela está contaminando, o setor produtivo, e, por consequência, traz efeitos sociais. E, finalmente, terá efeitos políticos. Na crise de 29, 16 países latino-americanos tiveram mudanças de governo. Não estou querendo dizer com isso que nós vamos ter mudança de governo, estou querendo chamar a atenção que uma crise que vai contaminando, numa espécie de um efeito dominó, bancos, instituições de crédito, empresas do setor não financeiro, setor produtivo, implicações sociais de aumento do desemprego, redução da massa de rendimentos, tem impactos políticos. E essa crise, no caso brasileiro, pode ser, a saída, o escape da oposição para enterrar o próprio governo Lula. Se nós não tivermos uma visão, ou seja, enterrar o governo Lula com as ideias do passado. Diga-se. Portanto, é absolutamente fundamental que esses anos, esse período que nós estamos ingressando, tenhamos uma visão mais ampla a respeito da necessidade do enfrentamento dessa própria crise. Portanto, a nosso modo de ver, essa crise ela é um colapso da saída pelo mercado, que foi tentada sistematicamente nessas últimas 3 décadas, e que imaginava-se ser possível sustentar um enriquecimento fraudado pela financiarização. Isso não é sustentável. Nós estamos diante de um enorme descolamento entre o tamanho da riqueza real e os direitos à riqueza concedidos pelos ativos financeiros. Portanto, a redução entre essa diferença dos ativos financeiros e a economia real demandará um impacto de longa duração. Nós estamos falando de um PIB mundial ao redor de 65 trilhões de dólares para ativos financeiros 10 vezes maior. Como compatibilizar isso? Vai ser facilmente um acerto via mercado pelos setores dominantes? Ou vai precisar, evidentemente, de uma ação mais efetiva por parte do Estado? Nós achamos que exigirá uma parte efetiva do Estado, mas que não pode se limitar exclusivamente a medidas keynesianas e de regulação, especialmente num mundo
né, globalizado, em que há uma internacionalização do capital em larga escala, e que a adoção de medidas keynesianas exclusivamente no plano nacional não se mostram suficientes, como foram suficientes na crise de 29. Portanto, é preciso, ao nosso modo de ver, de ações para além da decisão nacional. E, nesse sentido, o Brasil tem um papel que poderia vir a exercer de protagonismo na coordenação de políticas no âmbito latino-americano. Há uma expectativa que o Brasil assuma esse papel, assim como outros presidentes estão tentando fazer em outras regiões. A crise não é só sistêmica nesses elementos, mas é, a nosso modo de ver, uma crise estrutural. O mundo que sairá da crise possivelmente será muito diferente do que nós temos hoje. Há uma dúvida que há um espaço para a América Latina inegável, porque a América Latina e a África foram talvez os continentes que mais perderam nas últimas 3 décadas. Em 1980, a América Latina respondia por 9,5% do PIB mundial. Em 2006, a América Latina responde por só 7,5% do PIB mundial. A América Latina voltou a ser o que era em 1950. Ao contrário, por exemplo, dos países asiáticos, que respondiam por 14,5% do PIB mundial em 1980 e hoje responde por 1/3 do PIB mundial. Há um espaço a ser ocupado, né? Como na política não há vácuo, esse espaço vai ser ocupado. Nós temos essa oportunidade. Nosso poder, evidentemente, ele é relativamente pequeno, não é? Mas não é desprezível frente ao fato de que talvez as nações que serão menos afetadas sejam as nações que tenham grande população, que tenham espaços quase que continentais, como é o nosso caso, como é o caso da Índia, como é o caso da Rússia, como é o caso da China. Isso são oportunidades, não necessariamente vamos ocupá-las, esperamos que sim. Mas falamos de decisões para além do espaço nacional porque reconhecemos que há 2 grandes questões a serem avaliadas. A primeira diz respeito ao deslocamento que há do centro dinâmico dos Estados Unidos. Possivelmente o mundo pós-crise será um mundo com várias polaridades. Nós teremos vários centros, não mais um quase que exclusivo norte-americano. Segundo lugar, o profundo esvaziamento do sistema ONU. Uma crise dessa dimensão e não há uma reunião da ONU para tratar. A crise não é discutida, se é discutido, parece ficar escondida no âmbito das agências multilaterais. Onde está o Banco Mundial? Onde está o FMI? O espaço ocupado minimamente vai para o grupo do chamado G20, mas que evidentemente é muito reduzido para as proporções da crise que nós estamos falando. O sistema ONU precisa ser repensado. Ele foi construído no momento em que países eram maiores que empresas. Nós vivemos um mundo hoje em que empresas são maiores que países. As 3 maiores corporações do mundo têm um faturamento equivalente ao PIB do Brasil, o 10º do mundo. As 500 maiores corporações do mundo têm um faturamento equivalente a 50% do PIB mundial. Como fazer a governança nessa circunstância, em que o setor privado possui um poder nunca antes visto? Portanto, ações supranacionais, a nosso modo de ver, são absolutamente necessárias e não podem contar apenas e tão somente com decisões internas. Elas são necessárias, são absolutamente fundamentais, mas nos parece insuficiente pela natureza da crise. Não podemos, ou dificilmente seremos, não é, uma ilha de prosperidade num mar de dificuldades. O segundo ponto que eu gostaria de abordar diz respeito a possíveis impactos no Brasil. A nosso modo de ver, nós estaremos ingressando numa fase de desinflação, de redução do movimento de globalização que ganhou grande magnitude nessas últimas 3 décadas. Isso significa, evidentemente, uma reavaliação da própria globalização. De maneira geral, fomos muito críticos ao modelo de globalização. Está aberta a possibilidade da construção de uma nova globalização. A crise oferece essa oportunidade. Qual é o projeto de globalização que se tem? Ou,
nós somos contra a globalização e ponto final. É possível construir uma globalização em outras bases? Nós acreditamos que sim. Foi comentado a queda dos preços das commodities. Esse é um problema difícil para o Brasil, mas certamente é muito mais difícil para outras nações, especialmente latino-americanas, que estão assentadas na produção de poucos produtos para o mercado internacional. Qual a ação do Brasil em termos de solidariedade e de compromisso com a integração regional frente a quedas profundas da atividade em países vizinhos? O que será a crise em países como a Bolívia, como o Equador, mesmo na Argentina? Nós assistiremos calados, sem ter uma ação articulada? A redução do comércio mundial. O comércio mundial foi uma válvula importante dos fluxos de expansão para vários países. Frente à redução do comércio, será que os outros países terão, como o Brasil, a capacidade de compensar a redução do comércio pelo mercado interno? Será que são necessárias, portanto, não apenas medidas keynesianas, mas medidas de reforma na estrutura da propriedade? Uma mudança substancial na estrutura dos tributos? Não pode o Brasil, evidentemente, continuar ficando, com o financiamento das suas políticas públicas assentado na regressividade. 56% da arrecadação provém do imposto sobre consumo. O imposto sobre a propriedade representa 3% da arrecadação tributária no Brasil. A tributação sobre o patrimônio, nula. Portanto, nosso modo de ver, há um espaço de ações. A mesma coisa em relação à redução que deve ocorrer nos investimentos diretos no exterior. Serão agora os países capazes de promover o investimento interno? Nós achamos que o Brasil tem uma situação importante das decisões tomadas de 2007 para cá. O plano de aceleração do crescimento é certamente um instrumento que pode fazer a diferença, pode compensar parcialmente a redução do consumo das famílias e até mesmo dos investimentos do setor privado. Circulando, eu tive a oportunidade de conversar com secretários da Fazenda de diferentes estados brasileiros e percebi que os governos estaduais se prepararam também para fazer ações de grande porte nesses dois próximos anos. Conversando, por exemplo, com o governador do Ceará, eles nos primeiros 2 anos, o ano passado e esse, praticamente não fizeram grandes investimentos. Investiram 600 milhões no primeiro ano de governo, 1 milhão no segundo ano de governo, e a expectativa é de fazer investimentos em 2009 de 3 bilhões de reais. Bom, mas o Ceará, 3 bilhões... Não, vamos olhar, eu não sei aqui da realidade do Pará, mas até o meu estado, que é o estado do Rio Grande do Sul, que estava numa dificuldade enorme, eu li no jornal que a nossa governadora vai fazer investimentos em 2009. Então, olhando de forma muito rápida, nós não temos somente um PAC federal. Se nós somarmos as decisões que estão sendo tomadas do ponto de vista dos governos estaduais, nós podemos ter um PAC dos governadores. É suficiente? Não, não é suficiente, mas já são ações que ajudam, de certa maneira, a compensar o efeito do setor privado e das famílias. Não acreditamos que o Brasil vai entrar numa recessão. A recessão já está em curso em vários países avançados. Nós não imaginamos que deveremos ter uma recessão no ano 2009. Acreditamos, sim, que deveremos ter uma desaceleração na sua expansão. Em primeiro lugar, pelas decisões tomadas ainda no ano de 2008 de elevação da taxa de juros. Já se sabia, antes da crise, que o Brasil ia crescer menos no próximo ano. Agora vai crescer menos ainda, não apenas pelos juros majorados ao longo de 2008, mas também, evidentemente, pela própria contaminação da crise. Mas apenas por efeito estatístico, a não ser que tenhamos uma hecatombe, mas em não tendo uma hecatombe,
Só pelo efeito estatístico, chamam lá, o efeito carry-over, de carregamento da elevação do PIB desse ano, o Brasil cresce 2,8%, do ponto de vista estatístico. Portanto, a nossa avaliação é que nós não deveremos ter recessão, deveremos ter uma expansão menor do produto interno bruto. Mas essa expansão menor terá efeitos sociais, porque se não crescermos, ou se crescermos abaixo de 4,5% ao ano, nós não geraremos empregos para todos que chegarão no mercado de trabalho e tampouco teremos condições de ocupar aqueles 8 milhões de trabalhadores que estão desempregados, o estoque de desemprego segundo o IBGE. Nós não teremos condições, portanto, de atender ao movimento, dar prosseguimento ao movimento muito interessante que estava se verificando no Brasil nesses últimos 2 anos. Em primeiro lugar, na redução da desigualdade no interior da renda do trabalho. O índice de Gini caiu. Nós, possivelmente, este ano, teremos um índice de Gini equivalente do ano de 1960, que foi o primeiro indicador que o Brasil conseguiu levantar quando o censo demográfico passou a medir renda, em 1960, que foi 0,5%. Esse índice de Gini mede, basicamente, a renda do trabalho, que hoje equivale a alguma coisa em torno de 41%, 42% do PIB. Mas também, de 2005 a 2006, segundo os dados do IBGE, depois de um longo período, a renda do trabalho começou a crescer mais do que a renda dos proprietários. Então, estávamos, digamos, com um movimento bastante interessante que já faria muito tempo que nós não percebíamos isso. Crescendo menos, embora não tendo recessão, mas crescendo menos, está em xeque essa trajetória. Nós acreditamos, sim, nós acreditamos, não é, que as medidas tomadas por parte do governo até agora são medidas que estão na direção correta. Estão longe, evidentemente, daquelas que outros países estão tomando. Nós criamos, no âmbito do IPEA, um grupo de trabalho sobre crise e estamos acompanhando as medidas tomadas em outros países. Não é? Enquanto no Brasil, as decisões tomadas em termos de aumento da liquidez, redução de tributação, enfim, a somatória de recursos, né, equivale a algo em torno de 3% do PIB. Né? Se nós olharmos países como a Índia, como a China, como a Rússia, né, nós verificaremos que as medidas tomadas em termos de impacto, em termos de recurso equivalente ao PIB relativo desses países, variam de 7% a 15% do PIB. Né? Ainda que nós estejamos na direção correta, no nosso modo de ver, elas são pouco ousadas. Nós teríamos um espaço maior a avançar. Especialmente quando a gente olha decisões como foram tomadas na Inglaterra, né? Medidas que não apenas de liquidez, mas também compra de ativos de bancos, dando sentido da estatização. Medidas tomadas na Inglaterra, por exemplo, que reduziram os impostos indiretos e aumentaram os impostos diretos. O imposto de renda na Inglaterra teve um aumento de alíquotas e chegou a alíquota máxima a 45% da renda. Então, o enfrentamento da crise se faz também mudando o perfil distributivo. O que o Brasil poderia fazer? Se nós olharmos e reconhecermos, não é, que hoje nós temos um mundo, uma divisão do trabalho estabelecida a partir da grande corporação transnacional, é muito provável, não é, que haverá um deslocamento de empresas. É difícil imaginar que empresas automobilísticas, por exemplo, podemos citar outras, possam ficar esparsas como se encontram hoje. Né? Nós imaginamos que a globalização deverá ser desinflada. Não é? E o Brasil tem oportunidades de ocupar melhor a cena internacional. Assim como a China, assim como a Índia, que adotaram medidas muito agressivas, a China de atração de investimento direto de empresas produtivas e a Índia, ações mais no ponto de vista da terceirização. O Brasil poderia ter uma política bem agressiva de apoio à realocação de empresas que estão hoje em outras localidades, especialmente nos países avançados, que vivem um quadro de crise, de recessão, se não depressão, e ser aqui uma boa oportunidade de aceitar
investimentos e empresas no âmbito produtivo e também no dos serviços. Nós imaginamos que temos um espaço, e não é um espaço só do governo federal, é um espaço dos governadores, é um espaço dos prefeitos, da sociedade como um todo, de refazer a composição da arrecadação tributária no Brasil. Nós temos impostos estaduais, impostos municipais e impostos federais que poderiam, e são decisões infraconstitucionais, que poderiam justamente aliviar o peso da crise sobre os mais pobres. Uma série de medidas que poderiam ser tomadas com o objetivo de reduzir o peso dos impostos para os mais pobres. Vou dar o exemplo, o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, que diz respeito aos nossos prefeitos, aos nossos vereadores. Ele poderia, sim, ser alterado, uma vez que esse é um imposto, infelizmente, regressivo. A forma com que ele é aplicado hoje faz com que o morador da favela pague mais IPTU que o morador de uma mansão. Pelo menos os dados que nós temos acesso mostram justamente isso. São poucas as cidades que adotam o IPTU progressivo. A mesma coisa em relação ao próprio imposto de renda. Não há nada que nos impeça de fazermos uma alteração no imposto de renda no Brasil. Ele começa com uma alíquota muito alta e encerra com uma alíquota muito baixa. Por que não modificar isso? Por que não reduzir o peso dos impostos indiretos? Por que não constituir um fundo de compensação frente a impostos tão importantes como os impostos indiretos, infelizmente no Brasil, mas que evidentemente uma carga tributária menor para os mais pobres é um elemento de alívio às dificuldades da crise. E, por fim, acreditamos que há um espaço para uma readequação da despesa pública. Por quê? Porque imaginamos que a crise exige um papel mais ativo do Estado. E esse papel ativo do Estado pode se dar através da mudança na composição do gasto brasileiro. O Brasil faz gastos desnecessários, gastos improdutivos, gastos que estimulam a desigualdade. Não há razão alguma para o Brasil comprometer 7% do seu produto interno bruto através do pagamento do serviço da dívida. Nós gastamos 7 vezes mais com o pagamento dos juros do que o gastos com educação. Gastamos 3 vezes mais com os juros do que gasto com saúde. Uma redução dos gastos representaria não apenas uma medida importante para reduzir o peso da dívida interna sobre o PIB, mas também ao viabilizar a ampliação dos investimentos, bem como de gastos como educação, saúde e transporte. Ou seja, eu estou querendo dizer com isso que essa recomposição no gasto, e concordo plenamente com a redução do superávit primário, daria uma força, uma capacidade do Brasil criar um programa para além do PAC, um programa de garantia de emprego, um programa de defesa da produção nacional. Isso são tudo possibilidades técnicas e que só serão implementadas se tiver pressão política, se tiver um movimento de constituição de uma nova maioria. É bem verdade que as decisões tomadas pelo presidente Lula até agora foram medidas que atendem os de cima, mas os de cima estão pressionando. Os de cima se organizam e fazem uma ação efetiva no executivo, no legislativo, no judiciário. É a hora dos de baixo, é a nossa hora de mostrar a nossa força. E um evento como esse sinaliza este sentido, que é o sentido da reorganização do Brasil em novas bases. A crise é uma oportunidade e saberemos dela aproveitar. Muito obrigado.